Graça e paz, povo lindo, não deixe de se inscrever neste canal, é de graça, não custa nada. Os milagres do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, continua. Jesus anda sobre as águas. Vamos para a Bíblia, Marcos 6, versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 46. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Versículo 47. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Versículo 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Versículo 49. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Versículo 50. Porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. 52. Pois não tinha compreendido o milagre dos pães, ante o seu coração estava endurecido. Amados, vamos para mais um milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus andando sobre as águas é um dos milagres de Jesus relatado nos 3 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos e Lucas. Segundo está escrito na Bíblia Sagrada, logo após alimentar 5.000 homens, Jesus enviou os discípulos por barco até a outra margem do mar da Galileia e ficou para trás sozinho para orar. À noite caiu o vento e começou a ficar mais forte, e o barco acabou pego por uma tempestade. No meio dela, no escuro, os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, e eles ficaram aterrorizados, acreditando estavam vendo um fantasma. Mas Jesus pediu-lhe que não tivesse medo e os confortou. E ele então acalmou a tempestade e entrou num barco que seguiu para a costa.
de acordo com o Evangelho de Mateus, Pedro pulou na água para ir encontrar com Jesus, mas perdeu o controle e começou a afundar, sendo então salvo por Jesus. Pedro quase conseguiu ir até Jesus andando sobre as águas. Só que o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Só o nosso Deus é onipotente. Só ele tem um poder sobre a natureza. A doutrina cristã considera que o objetivo deste milagre foi demonstrar a importância da fé e o controle de Jesus Cristo sobre a força da natureza. Deus preparou este episódio para demonstrar para os apóstolos que Jesus era realmente o Filho de Deus. Sob este ponto de vista, esta demonstração de que Deus Pai estaria disposto a dividir o poder divino com seu Filho Jesus teve um impacto definitivo na crença da dupla natureza de Jesus Cristo. Este episódio ocorreu já no final do ministério de Jesus na Galileia, próximo à passagem da transfiguração, vivenciada apenas por Pedro, Tiago e João. O ministério terreno de Jesus Cristo, mesmo sendo curto, não para de dar frutos. Ninguém pode negar que Jesus Cristo é o maior líder do universo, pois até hoje ele continua fazendo discípulos. João 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Este milagre foi logo após a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus aqui está fugindo da multidão, pois eles queriam levar Jesus à força para ser proclamado rei. João 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou-se a retirar-se, e ele só para o monte. Jesus sempre ia para o monte em busca de privacidade e para ter um particular com o Pai. Versículo 46. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Jesus Cristo, além de pregar, curar, libertar, ele também era muito usado no ministério da intercessão. Lucas 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias
subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. A oração é a chave da vitória, pois quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E na hora que a palavra está sendo ministrada, é o próprio Deus respondendo às nossas orações. A oração e o ministério da palavra é o fundamento da Igreja dos Apóstolos. Atos 6, versículo 4. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Versículo 47. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Jesus se ausentou dos seus discípulos por algum tempo. Nem sempre Jesus irá responder às nossas orações. Nem sempre Ele irá nos livrar da tempestade, pois tem coisas que são inevitáveis em nossas vidas. Lamentações 3, versículo 8. Ainda quando eu clamo e grito, Ele exclui a minha oração. Mesmo nós estando na presença do Senhor, tem situações que temos que passar por ela: desemprego, enfermidade, solidão, contenda no lar e etc. Versículo 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Aqui Jesus Cristo provou para os seus discípulos que Ele verdadeiramente era Deus. Jó 9, versículo 8. Só Deus é capaz de estender o próprio universo e pode caminhar sobre as ondas do mar. Às vezes Deus permite as adversidades em nossas vidas para manifestar as suas obras. João 9, versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Versículo 49. Mas quando eles o ouviram, viram andar sobre o mar, cuidado que era um fantasma, e deram grandes gritos. Nós, sem o Espírito Santo, não somos nada, pois é o Espírito Santo de Deus que nos dá fortaleza e ousadia. Os discípulos temeram, porque Jesus Cristo ainda não tinha assoprado sobre eles o Espírito Santo. Atos 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus.
Versículo 50. Porque todos os viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Quando Jesus Cristo chega, o cenário muda, pois ele é perito em transformar tristeza em alegria. Salmo 16, versículo 11. Na tua presença há fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpétuas. Mateus 14, versículo 27. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Esta é a palavra de Deus para mim e para você neste momento. Não temas, pois ele já está subindo no barco. Versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Jesus Cristo hoje mesmo está acalmando tempestade e entregando vitória para a crente. Todavia, as bênçãos do Senhor não são para os que crê. Mateus 4, versículo 38. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Os discípulos, mesmo vendo os sinais e prodígio que Jesus operava, algum deles ainda tinha o coração duro. Lucas 24, versículo 25. E eles lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Mesmo vivendo com ele, ainda tinha dúvida que ele fosse o enviado de Deus. Eles ainda tinham dúvida que ele fosse o Salvador ungido, o Filho de Deus, aquele que veio para desfazer a obra do diabo. Jesus não veio para desfazer despacho nas encruzilhadas, e sim para tirar o pecado do mundo. João 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio para nos livrar da servidão do pecado, pelo poder da sua palavra. João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.